Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos conectar umas ideias que parecem gigantescas, globais, com ações bem específicas que acontecem no nosso quintal. Basicamente, vamos pegar peças que parecem não ter nada a ver uma com a outra, sociologia, direito ambiental brasileiro, gestão da água lá no Ceará, e montar um quebra-cabeça. A ideia é contar uma única história sobre o que realmente significa sustentabilidade. Vamos lá? E a gente começa com essa frase. É uma frase forte, né, do sociólogo Zygmunt Bauman, e ela está no centro de tudo que a gente vai conversar. A ideia de que o progresso, a modernidade, não produz só coisas boas, mas também refúgio humano. Essa é a chave para a gente entender como as grandes pressões do mundo acabam virando crises bem locais, como a briga pela água. Nossa jornada começa bem de cima, olhando o quadro geral. Vamos entender essa tal de máquina global. Que forças são essas que rodam o planeta, que moldam nosso mundo e que muitas vezes criam consequências que a gente prefere nem olhar? Então, a gente sempre ouve que a globalização conecta tudo, né? Mercados, culturas, mas a teoria do Bauman joga uma luz num efeito colateral bem sombrio disso tudo. Ele diz que a economia global moderna não só inclui pessoas, ela também, e isso é fundamental, exclui. Ela é como se fosse desenhada para criar um excedente, um excesso de gente que o sistema simplesmente não tem onde colocar. É aqui que a teoria deixa de ser só uma ideia e se torna profundamente humana. A gente sai um pouco da máquina para olhar para as vidas desperdiçadas que ela produz. Vamos mergulhar na ideia central do Bauman. Bauman criou esse termo que é pesado, refúgio humano. E ele não está falando só dos mais pobres. Ele se refere a qualquer pessoa que se torna meio que supérflua, desnecessária para a lógica do mercado global. Pense em imigrantes, refugiados, gente desempregada por muito tempo. Segundo Bauman, quando essas pessoas perdem a sua função na economia, elas correm um risco enorme de perder o seu lugar na sociedade. Agora, olha que interessante. Isso aqui mostra como essas ideias abstratas se transformam em coisas bem reais. Não é só teoria. Bauman aponta consequências concretas. A segregação social aumenta, a exclusão econômica fica pior e o medo do outro, daquele que é visto como refúgio, acaba virando uma ferramenta política muito poderosa. Ele chega a falar num divórcio entre o Estado, que passa a servir mais ao mercado global, e a nação, que é o povo que ele deveria proteger. Certo. Mas como essa teoria global, tão abstrata, aparece no mundo real? Para ver isso, vamos fechar o foco num palco nacional, o Brasil. É aqui que a gente vai ver como as pressões dessa máquina global batem de frente com as leis e os ideais de uma nação. E esse slide ilustra o conflito de um jeito brilhante. De um lado, a gente tem o artigo 225 da nossa Constituição, um texto super avançado que garante um meio ambiente saudável como um direito de todos. Do outro, a realidade nua e crua que os pesquisadores mostram. Essa proteção muitas vezes perde a batalha quando o inimigo são os grandes interesses econômicos. A promessa no papel é linda, mas fazê-la valer é um desafio gigantesco. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E para responder, a gente não precisa ficar só na teoria. Tem um exemplo bem concreto, muito debatido, que foi parar na mais alta corte do país. O caso da vaquejada é o exemplo perfeito. De um lado, você tinha uma tradição cultural e econômica com muita força. Do outro, a proteção ao meio ambiente garantida pela Constituição. O Supremo Tribunal Federal teve que pesar os dois lados e, nesse caso, o direito ambiental venceu. Foi um momento importante, que mostrou que as leis de proteção podem sim resistir às pressões, mas a gente sabe que a batalha é constante. Mas, sabe, essas batalhas legais nos grandes tribunais são só uma parte da história. Para ver como tudo isso afeta a vida das pessoas de verdade, vamos dar o nosso último zoom. Agora, a gente vai para uma região específica do Ceará. É aqui, na luta diária pela água, que a teoria global e as leis nacionais encontram sua consequência mais imediata e real. Para a gente entender a situação, primeiro precisamos ter uma noção da escala. A bacia do Banabuiú consegue guardar mais de 2,8 bilhões de metros cúbicos de água. É um recurso gigantesco que sustenta 13 cidades e está no meio de uma disputa bem complicada entre o consumo humano, a agricultura, a indústria. Agora, olhem só esses números. Eles mostram a quantidade de outorgas, que são as permissões oficiais para usar a água, que foram dadas para abastecimento humano. Reparem no salto, de quase nenhuma no fim dos anos 90 para mais de 50 num ano só ali por 2010, 2012. Então, o ponto-chave aqui é o que essa tabela está contando para a gente de verdade. Isso aqui não é só a papelada, não é só burocracia.
Esse aumento absurdo nas outorgas é a foto de uma resposta local a uma crise. É a comunidade sentindo a pressão, criando regras para conseguir administrar um recurso que está cada vez mais disputado. Isso, no fundo, é sustentabilidade na prática. Não uma teoria bonita, mas uma ação pragmática, que nasce da necessidade de sobreviver. Certo. Chegou a hora de dar um passo para trás e juntar todas essas peças. A teoria global do Bauman, a briga na justiça brasileira e as licenças de água lá no Ceará. Como é que tudo isso se amarra? A conexão fica bem clara quando a gente enxerga isso como uma cascata. Lá no topo, as forças globais empurrando o sistema, criando tanto problema ambiental quanto exclusão social, o tal refúgio do Bauman. Como resposta, no nível nacional, a gente tem as leis, como a nossa Constituição, tentando criar uma barreira de proteção. E quando essa pressão toda chega aqui embaixo, no chão, a gente vê as ações locais, como o controle rigoroso da água com as outorgas, como a resposta final, a mais pragmática para apagar o incêndio. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta bem incômoda, na verdade. As ações locais, como essa gestão da água no Ceará, são admiráveis, são essenciais para a sobrevivência. Mas se a própria máquina global continua funcionando de um jeito que produz exclusão e desperdício como um de seus principais produtos, será que essas soluções locais dão conta de resolver o problema na raiz? Ou elas estão só gerenciando os sintomas? A resposta para isso talvez defina o nosso futuro.